celular, irmãos, desligue ou põe no silencioso, por favor. Deus é bom, irmãos? Amém. Amém. Está feliz com o Senhor? Amém. Se estiver nessa noite, vai sair daqui bem alegre, contente, em nome de Jesus. Amém. Alguém trabalhou aqui hoje? Amém. Só tem gente trabalhador, irmãos. Em casa não vale, hein? Se irmão levanta a mão aí, não vale, hein? E é fácil, irmão. Eu também, eu sou segurança, mas eu cuido de papagaio, limpo cachorro, dou banho em cachorro, limpo gaiola, lavo o carro, limpo o quintal, faço grama, corto grama, faço tudo, irmão. Então, eu trabalho mais que as irmãs aqui, viu? Eu só não faço comida, irmão. Eu sou liberto, graças a Deus. Tô brincando, irmãos. Se começar a fazer comida, irmãos, você vai se acostumar. Quando acostumar ela, foi um dia bom hoje, irmãos. Foi um dia bom. Eu tive um dia muito bom de trabalho, graças a Deus. E eu estava perguntando para o Senhor, porque assim, nós ministramos, irmãos, e na nossa igreja todo mundo ministra, todo mundo aqui é sábio, graças a Deus. Se torna mais difícil você ministrar, mas eu pedi ao Senhor que Ele viesse falar conosco. Amém. Eu estava até agora querendo entender o que Deus tinha para nós. Mas Deus sempre tem uma palavra na sua igreja. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo um quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Desligou o celular. Vamos começar. Uma passagem conhecidíssima, muito conhecida. Mas o homem publicano, algumas traduções dizem que ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos. Geralmente quem cobrava imposto do povo judeu, geralmente ele era também um judeu. Nós sabemos que Roma nessa época ele tomava conta de todo o Israel. Era um governo mundial que comandava todos os países e estados e províncias da época. E Roma colocou alguns dos judeus para cobrar impostos de outros judeus. E esse judeu, chamado Zaqueu, ele era tão rico, irmãos, que ele não precisava mais roubar os judeus. E nós sabemos que quem é cobrador de imposto, ainda mais naquela época, ele só não pegava o que era lícito, mas também o que era ilícito. Ou seja, ele também pegava aquilo que não fazia parte do imposto, sempre um pouquinho a mais. Então ele era mal visto pela sociedade, ele era mal visto
judeus, ele era mal visto até pelos discípulos que andavam com Jesus, porque era um homem que tinha mão larga para roubar, para furtar o povo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, chegando em Jericó, aquele homem, ouvindo e vendo de longe aquela multidão acompanhando Jesus, ele subiu numa figueira brava, porque ele era de baixa estatura, e ele queria saber quem era Jesus. E ele subiu naquela figueira. Nós sabemos que multidões acompanhavam Jesus, 7, 8, 9, 10 mil pessoas, era muita gente. Todos os lugares que Jesus chegava fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, uma grande multidão acompanhava. A Bíblia diz que Jesus, chegando próximo àquela figueira, olhou e viu Zaqueu. Podiam ter subido ali 10 homens, 20 homens, 30 homens, mas subiu só um, irmãos. Zaqueu, o publicano, o homem que roubava impostos, cobrava impostos além da quantia certa. E foi um homem que ficou muito rico, cobrando impostos. Quando Jesus ouviu de longe, a Bíblia diz que Jesus o chamou pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que os homens da época, os judeus, com certeza os fariseus que ali também estavam, os saduceus, entre outros, que também acompanhavam, não a favor de Jesus, mas contra Jesus, eles indagaram dizendo: como que pode o Senhor habitar na casa de um pecador? Porque Jesus passou ali aquele dia com Zaqueu em sua casa. Só que Jesus, ele não passou ali para ficar batendo papo, para conversar de futebol, para conversar sobre novelas, sobre filmes, sobre lançamentos, sobre minisséries, sobre livros. Jesus chegou ali para trazer salvação naquela casa. Jesus chegou ali para trazer transformação naquela casa. E Jesus não precisou falar muito com aquele homem. No momento que Jesus chamou ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus gostoso, ou seja, com alegria, com gozo, com prazer de receber o Mestre em sua casa. Jesus nem chegou a falar mais nada, não deu tempo. E ele falou: Mestre, ou Senhor, se eu tenho roubado alguém. Aliás, não sei falar de roubar, ele falou que daria metade dos seus bens aos pobres. Será que ele era rico? Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais. O poder da transformação de Jesus, irmão, é muito grande. Aleluia. Nós vivemos hoje um evangelho bagunçado, um evangelho enganoso, mentiroso, onde que muitas denominações e pessoas têm ensinado coisas ilícitas que não estão na palavra de Deus. Venha que você recebe, venha que eu te dou, venha que você vai ganhar, venha que você vai ficar rico, venha que você vai ser próspero. Mas ninguém diz: venha adorar o Senhor, venha buscar ao Senhor, venha clamar pela vida do seu irmão que precisa se converter. Não, não tem essa campanha. Essa campanha não existe. A campanha do eu te dou, você vai receber, você vai ser rico, você vai ser próspero. Essa batalha ela vai ter que cair por terra, essa luta ela vai ter que acabar, essa luta ela não pode ser do diabo, você não pode aceitar essa luta, você tem que repreender essa luta, você tem que fazer a campanha de tal coisa para essa luta acabar. Esse é o ensinamento que nós temos nos tempos de hoje. Os discípulos foram mortos, apedrejados, cortados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso era o evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo foi apedrejado, se fingiu de morto, abriu o olho, não tinha ninguém, se ligou, foi continuar pregando o evangelho. Foi chicoteado, estava preso, ninguém foi visitar, estava numa época de frio, ninguém levou nem a sua capa para ele. Por que não fala esse evangelho? Mais difícil, né? O evangelho que enche igreja? Não. Tem que encher muita igreja. Nós somos ensinados a ter tudo de bom e do melhor.
pegando no pé, porque pai fica pegando no pé. O errado é certo e o certo é errado. Vivemos em um mundo assim. Uma pessoa nunca vai tirar foto feia no Facebook. Um especialista esses dias atrás, semanas atrás, ele falou que, eu não sei se alguém viu essa reportagem, mas que quando a pessoa fica virada para tirar foto, presta atenção na palhaçada, irmãos. Do lado do seu amigo direito, a foto sai melhor. Então por isso que você vê no Facebook todo mundo tirando foto, selfie, com o rosto de lado, ele nunca tira de frente. Porque de lado aparenta melhor, ele fica mais bonito, ele fica mais atraente. Vivemos em um mundo de ilusão. Tira foto, já tem um aplicativo que tira as espinhas do rosto, os furos do rosto, os defeitos do rosto, do braço, da perna, as manchas. Esse aplicativo tira tudo. Deixa você perfeito, linda, lindo, perfeito. Você vê a pessoa na sua frente, você fala, meu Deus, aquela foto não é ela não. É mentira? Não, não é ela não, não é ele não é possível. Era a rainha, era o príncipe, era a pessoa mais linda do mundo. Tira o aplicativo de tirar defeitos do rosto, tira a maquiagem para sair na rua, que eu quero ver sair na rua. Dá um celular para a criança. Você faz a criança entrar dentro da pornografia desde pequena. A criança ela quer tablet, ela quer celular, ela quer uma maleta de maquiagem, ela quer usar roupas curtas desde pequena, ela quer dançar porque é livre, não tem problema. Nós no Brasil nós somos um país laico, ou seja, nós não temos uma religião pré-definida. No nosso país existe budista, católico, cristão evangélico, cristão crente, igrejas renovadas, tradicionais, pentecostais, Testemunho de Jeová, congregação. Nosso país, irmãos, o que tem de placa de igreja, irmãos, a gente perde a conta. Mas eu dou graças a Deus que não existe uma religião pré-definida. Porque se fala que é o católicos, se fala que é o cristão, está esse evangelho banalizado. Uma igreja pré-definida no Brasil é o cristão, são os crentes, né? São os loucos, que muitos dizem, essa baboseira que está aí fora. Aí se tem um país com uma religião pré-definida que é o cristão, a gente vê um monte de baboseira e ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Jesus, quando ele veio na terra, irmãos, toda a parábola que ele ia falar, ele falava assim, ó: o reino de Deus é semelhante. 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 Sempre quando Jesus ia falar uma parábola, ele sempre acrescentava: o reino de Deus é semelhante. Quando Jesus ensina a oração, ele fala: venha a nós o teu reino. Para nós não nos preocuparmos também com as coisas da terra, com que vamos nos beber, ou se vestir, ou andar, mas buscar primeiro o reino dos céus, ou buscar primeiro o reino de Deus. Sempre Jesus vai falar do reino de Deus. Sempre, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. No Novo Testamento, se nós temos os 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós vamos ver cerca de 100 vezes tudo que leva ao reino de Deus ou ao reino dos céus. A preocupação de Jesus não era casa, não era dinheiro, não era fortuna. A preocupação de Jesus não era a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor terno, o melhor serviço, o melhor emprego, a maior sabedoria, a maior inteligência, o maior conhecimento, não. O reino dos céus, ou o reino de Deus. Quando você for ler as parábolas, irmãos, lê lá o comecinho. O reino de Deus é semelhante. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus. A oração do Pai Nosso. O reino de Deus. As parábolas, o reino de Deus é semelhante. Jesus ele nunca usou a vida de ninguém para dar um ensinamento da parábola, para falar parábola. Porque se ele falasse da vida de alguém, ele ia estar falando mal. Por isso que ele nunca deu esse jeito de falar usando a vida de alguém. E também, outra coisa que todos ouviam, mas não entendiam.
Nem os discípulos entendiam, era à toa que Jesus depois os chamava de lado, os ensinava e explicava novamente a parábola. Quem ouvia era surdo, não entendia, ele ouvia, mas não entendia. Mas Jesus ele sempre falava que o reino de Deus é semelhante. Por que o reino de Deus? Porque a preocupação de Jesus não é aqui a gente na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Que a obrigação de um embaixador é o quê? É representar o seu país, o seu povo, a sua nação. E a nossa nação é aonde, irmãos? É no reino de Deus, é no reino dos céus. Nós somos embaixadores. Nós não pertencemos a essa terra suja. A Bíblia diz que nós somos como ovelha levada para o matadouro. Todos os dias, irmão, o inimigo vai nos cercar. Todos os dias ele vai nos tentar. Todos os dias ele vai nos cercar. Todos os dias. Mas Jesus deixou claro nas suas parábolas que o reino de Deus é semelhante. Quando Jesus foi na casa daquele publicano, daquele líder, ele era líder daqueles que cobravam impostos. Quando Jesus foi lá, o povo logo começou a falar e a cochichar e a mexericar e conversar. Por que Jesus ia na casa de um homem pecador? Mas quando Jesus foi lá, irmãos, Jesus falou: hoje veio salvação para esta casa. A preocupação de Jesus não era o dinheiro dele. Jesus não falou para eles: Zaqueu, se você roubou aos pobres, dê a metade dos seus bens. Se você defraudou alguém, dê 4 vezes mais. Jesus não falou isso para Zaqueu. Mas Zaqueu ele tinha um buraco tão grande no coração. Ele tinha um vazio tão grande no coração, irmãos, que quando ele viu Jesus lá de longe, ele subiu na árvore. Podia ter subido várias pessoas ali na árvore, mas subiu só aquele homem que precisava. Ele queria ver quem era aquele homem que transformava vidas, que curava, que sarava, que dava visão aos cegos, que os surdos voltavam a ouvir, que os aleijados andavam, que os coxos eram curados. Ele queria saber quem era aquele Jesus, porque Jesus era falado em todas as nações e províncias e cidades. O nome de Jesus chegou em todos os lugares. Era sinais, maravilhas, prodígios. E onde ele era bem visto, onde ele era bem recebido, havia muitos milagres. E quando ele chegou em Jericó, um homem que era riquíssimo, ladrão, cobrador de impostos, se derreteu perante a presença de Jesus. Aquele que tem um coração aberto, irmão, aquele que tem um coração voluntário, aquele que tem um coração quebrantado, contritado diante de Deus, quando ele ouve falar o nome de Jesus, se ele for fazer alguma coisa errada, ele volta no meio do caminho, ele se arrepende e Deus o perdoa. Amém. Deus perdoou Zaqueu, irmão. E eu não sei o que você fez nessa noite, ou o que você não tem feito para o Senhor, mas Ele tem o poder de te perdoar e de te levantar de novo. Esse é o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Jesus fala na parábola do semeador. O semeador saiu para semear, e andando ao caminho, caiu um pouco da semente sobre a terra. Os homens pisando na semente, a semente morreu e não deu fruto. E ele continuou o seu caminho semeando nas terras. Semeou uma terra que havia pedras, e ali não pôde crescer aquela semente. Por causa das pedras ela ficou sufocada. E aquele homem continuou semeando. Quando ele chegou em outra terra, naquela terra havia espinhos. E a Bíblia diz que quando aquela semente caiu, ela não pôde crescer porque os espinhos sufocavam aquela semente. Mas o homem ainda continuou a sua caminhada. E ele achou uma terra boa, produtiva, preparada para receber aquela semente. E a Bíblia diz que ele deu 100 por 1. Multiplicou, cresceu 100
puro, irmãos. A terra boa, a terra fértil, uma terra preparada, uma terra que estava totalmente preparada para receber a palavra de Deus. Jesus, falando dessa parábola, ele falou do homem que tinha o coração ou pronto para receber a palavra de Deus, ou um homem com o coração cheio de espinhos, com pedras, um homem que viesse a pisar nas sementes que Jesus tinha colocado no seu coração. Eu não sei nessa noite como está o seu coração, se a palavra de Deus já não tem entrado aí já há muito tempo, se você não tem conseguido se levantar, se reerguer, se estabelecer. Talvez essa terra esteja cheia de espinhos, e toda vez que começa a crescer, os espinhos a sufocam, e essa semente ela não brota, ela morre sufocada. Ou essa semente tem caído no seu coração, na parte que está dura, cheia de pedras, cheia de pedregulhos, e a semente novamente ela morre, ela não consegue crescer, porque ela fica sufocada. Como que nós vamos preparar essa terra para receber essa palavra? Para receber essa semente? Como que nós vamos preparar essa terra para receber? Como? Se vem a palavra e ela não fica, tem espinhos, tem pedras, os homens pisam pelo caminho da semente e ela morre. O coração não está preparado, irmãos. O coração está duro, está longe de Deus, está entre espinhos, entre pedras. Ou você sem querer acabou pisando na palavra e ela saiu do seu coração e você ficou assim, parado no tempo, parado no meio do caminho, indisposto, sem disposição nenhuma para se levantar na presença de Deus. Essa noite, irmãos, é noite de nós olharmos aonde que está indo essa semente, onde está indo essa palavra, que não tem dado fruto, que não tem, irmãos, nascido, crescido, que não tem dado frutos. Essa terra, irmãos, aonde que está essa terra? Como que eu faço para adubar essa terra? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se algum louvor nisso, e se alguma virtude nisto pensares. Filipenses 8,4. Tudo que você colocar aqui dentro da sua cabeça, tudo que você colocar aqui de ruim, vai te atrapalhar diante de Deus. Tudo que você colocar de bom, de edificante, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, se você colocar aqui a palavra de Deus, se você colocar dentro da sua mente, você sempre vai ficar firme no caminho de Deus. Você vai dar frutos, a terra vai estar preparada, a terra vai ficar pronta, arada, só esperando uma palavrinha. E quando a palavrinha cair nessa terra, que vai estar adubada, que vai estar preparada, vai dar muitos e muitos e muitos frutos. Se você não deixar essa terra preparada, não tem como Jesus fazer mágica. Jesus, ele não faz mágica, irmãos. Eis que eu bato na porta. Aquele que abrir a porta, aquele que ouvir, eu batendo e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei. Aleluia. Mas aquele que não abre a porta, irmãos, como que Jesus vai entrar? Como que Jesus vai transformar uma vida dessa? Tem pessoas que pensam assim.